Olá pessoal, estou começando aqui mais um vídeo desta série sobre escatologia. Este é o 9º vídeo em que eu falo deste assunto. Então, se você não acompanhou os outros, tem uma playlist aqui no canal. E é importante até você assistir, porque este estudo eu venho numa sequência. Então é importante você acompanhar desde o primeiro, para que você possa ficar bem familiarizado com aquilo que eu estou falando, né? Eu já estou indo aqui para a reta final, eu acredito que eu devo ter além desse, mais 1 ou 2 vídeos e eu vou estar encerrando este estudo, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre características do anticristo. Eu vou ler esse texto aqui de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Antes de ler, eu só quero dar uma introdução aqui. O profeta Daniel, ele fala das 70 semanas, não é? Ele traz uma profecia a esse respeito. Aqui, neste estudo, eu não falei sobre isso. Agora é necessário abordar, eu não vou aprofundar, eu só quero aqui trazer um esclarecimento para que você possa compreender. Dessas 70 semanas que Daniel ele profetizou, né, ele recebeu essa revelação de Deus, falta se cumprir uma semana. E quando Daniel ele está falando de semana, não é uma semana de 7 dias, mas é uma semana de 7 anos. Então, para que essa profecia que Daniel falou lá atrás se cumpra, falta uma semana, que será de 7 anos. E essa semana ela irá iniciar com o surgimento do anticristo. Então vamos ler o texto aqui, Daniel 9, 26. Depois das 62 semanas, o ungido, veja que o ungido aqui está com letra maiúscula, que está falando de Jesus, será morto, que já aconteceu. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. É importante entendermos algumas coisas aqui. Então diz que após Jesus, né, o ungido, ser morto, passado um tempo, o que é que iria acontecer? A cidade e o lugar santo seriam destruídos. A cidade aqui é Jerusalém, o lugar santo é o templo. E isso já ocorreu. E diz que este governante, ou seja, o anticristo, é importante isso aqui, ó, quero frisar bem, ele virá do povo que destruiu a cidade e o lugar santo. Entendeu? Então, Daniel ele recebeu essa revelação, este governante, ou seja, o anticristo, ele virá do mesmo povo que destruiu a cidade e o lugar santo. Quem destruiu o templo? Foi o Império Romano. Então está dizendo que o anticristo virá de lá. Mas você fala assim, mas hoje o Império Romano não existe. Calma aí que a gente vai chegar lá. Então vamos continuar aqui. Quero ler outros textos. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. A Bíblia, ela dá outros nomes ao anticristo, como aqui o homem do pecado, filho da perdição. Então Paulo, ele alerta aqui os irmãos dizendo, olha, antes que aconteça, né, o fim, o arrebatamento, ele estava falando sobre isso. É necessário que ocorra a apostasia. Então Paulo está falando, não vai aparecer este homem, este governante, sem que antes ocorra a apostasia. E aí você me pergunta, como é que está essa questão? A apostasia hoje, ela está em todo lugar. A gente pode observar hoje uma sociedade cada vez mais ateísta. A apostasia, ela significa o abandono total da fé, o desprezo pela fé.
E aqui na Europa, onde eu vivo, né, a gente vê isso muito claro. Né? As pessoas, os jovens, as pessoas mais idosas ainda resistem um pouco a isso, mas muita gente já deixou Deus de lado. E a gente vive hoje, e há um esforço tremendo por parte da mídia, né, de fundamentar nos jovens, nas crianças, uma sociedade cada vez mais ateísta. Então a apostasia ela já está presente. Né? E é necessário, como Paulo falou, que isso ocorra para que se manifeste o filho da perdição. Outro texto aqui, ó, Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2:7. Porque já o mistério da injustiça opera. Isso é, eu já citei esse texto aqui anteriormente, né? Quero reforçar. O mistério da injustiça opera desde sempre. Então, o anticristo, a figura do anticristo, o homem do anticristo, ele não está reinando, ele não apareceu ainda. Mas o espírito do anticristo já opera. O espírito da injustiça aqui está falando exatamente sobre isso. O espírito do anticristo ele já opera hoje em dia. Ele opera através das leis, ele opera através dos meios de comunicação, ele opera através de uma série de coisas. Então a gente precisa entender isso para que, como eu já falei anteriormente aqui, quando eu falo de escatologia, nós precisamos entender como um grande quebra-cabeça em que as peças vão se encaixando. Então, cada acontecimento que ocorre no mundo hoje é mais uma pecinha nesse quebra-cabeça. E daqui a pouco o cenário todo vai estar pronto para que o anticristo possa surgir. Porque vamos pensar aqui. Quando a gente fala assim, poxa, um homem vai governar o mundo, gente, isso não é uma coisa simples. Não é uma coisa que você estala o dedo e acontece. Isso precisa ser pavimentado. É necessário conversas, é necessário debates, é necessário N situações para que o mundo possa estar preparado para isso. Entendeu? Então isso já é algo que vem sendo discutido há décadas por líderes mundiais, por políticos, né? O caminho vem sendo preparado para isso. O outro texto aqui de Tessalonicenses. Então será revelado o iníquo, um outro nome que a Bíblia dá para ele aqui. Né? O homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Todos esses textos, Paulo está falando exatamente deste homem que vai governar o mundo em algum momento. E nós estamos caminhando para que este momento apareça, né? Tudo que está acontecendo no mundo. Então, o primeiro versículo que eu falei lá de Daniel, né, onde diz que esse governante virá do povo que destruiu o templo, e o templo foi destruído pelo Império Romano. O Império Romano não existe hoje, então como é que fica? Mas a Europa hoje, a União Europeia, ela se une restaurando o Império Romano. Olha, Daniel 9:27. E com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, ou seja, 7 dias. Esse é o período do reinado do anticristo. No meio da semana, após 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível. Ele irá profanar o templo, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, o anticristo, quando ele surgir, ele vai surgir como um governador mundial. Alguém que vai governar o mundo todo. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar algo. Ele não vai surgir, gente, porque o mundo está uma maravilha, porque o mundo está prosperando, porque tudo está dando certo. Não. Para o anticristo surgir,
O mundo tem que estar de ponta cabeça. Guerras, destruição, fome, miséria, uma pandemia, uma crise econômica gigantesca, o mundo economicamente colapsando, tem que estar nesse nível para que este governador possa surgir, porque os governantes vão olhar e falar, olha, não tem jeito, ou a gente levanta este homem, ou então o mundo vai desabar. Tá entendendo? Então, hoje a gente vê guerras por aí, não é? Israel contra o terrorismo lá do Hamas, a Rússia e a Ucrânia. Lembra o texto que nós falamos aqui? Ó, as guerras elas vão ter até o final. Desolações, né? Destruição, problema. E isso vem escalando. Estas coisas vêm escalando. Paralelamente a isto, né, a gente vê uma questão aqui na Europa, em outros países, a imigração em massa, o ódio sendo espalhado cada vez mais entre as pessoas, problemas econômicos, não é? Então, vai somando tudo. É um conjunto de fatores e tudo isso vai preparando o terreno para que este governo possa ser estabelecido. Então, vai chegar num momento do mundo em que a coisa vai estar tão feia, tão complicada, que não vai restar outra saída a não ser a criação deste governo mundial. Para muitos isso é a teoria da conspiração, não é? Mas nós sabemos que isso é bíblico, e se está na Bíblia, vai acontecer. Então, este governador mundial, ele vai surgir, em algum momento ele vai surgir. Características do anticristo, Daniel 11:36. O rei fará o que bem entender. Olha, está falando dele. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Durante esse período do governo do anticristo, o mundo vai viver uma ditadura terrível. Diz ali, ó, ele fará o que bem entender. Você acha que quando este rei aparecer, esse governador aparecer, a liberdade das pessoas vai ser completamente tirada? E hoje a gente já vê isso, não é? Muita gente está dormindo aí, não está prestando atenção no que está acontecendo no mundo. As pessoas hoje elas estão perdendo a sua liberdade. Por quê? Porque o espírito do anticristo já está operando. Isso é só o começo daquilo que vem pela frente. Isso é só o início daquilo que vem pela frente. Cada vez mais as pessoas estão perdendo o seu direito, a sua liberdade de expressão, a censura. E durante esse período de 7 anos, em que esse governo mundial, em que este anticristo estará reinando, nós vamos ter uma ditadura terrível. Ele fará o que bem entender. Você acha que as pessoas vão poder fazer o que elas querem? De forma alguma. Ele se exaltará, né? Ele se engrandecerá acima de todos os deuses. E ele vai querer ser adorado num determinado momento. Ele vai se assentar lá no templo em Jerusalém, que vai ser reconstruído. Isso são características. Olha aqui, Daniel 11:37. Ele não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Se ele não terá o amor das mulheres, ele vai ter o amor de quem? Nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Ele vai se colocar acima de tudo e de todos, acima de qualquer religião. Ele vai se colocar como Deus. Entendeu? E muita gente vai ver ele como Deus, vai ver ele dessa forma. Continuando aqui. Então, quando ele surgir, ele vai surgir, como eu já falei, porque o mundo vai estar numa crise terrível, não é? Num colapso gigante. E ele então será levantado, talvez pela ONU, não é?
para resolver os problemas do mundo, e ele vai resolver o problema político. Por que que não vai ter mais guerra, problema político como hoje? Isso está polarizado no mundo inteiro. Por que que não vai ter mais problema político? Porque só vai ter ele. Não vai ter mais partidos políticos, não vai ter mais essa briga, entendeu? Não, acabou. É uma ditadura onde só vai estar ele, então não vai ter problema, né? Vai acabar com a guerra. Ele vai fazer um acordo de paz com muita gente, vai acabar com as guerras. Ele vai resolver o problema econômico, né? O problema industrial, essa questão de tarifas, essa questão da indústria, né? Então, com isso, o mundo vai prosperar. Os 3 anos e meio iniciais do seu mandato, vou dizer assim, vai ser de muita prosperidade. Porque ele vai acabar com a guerra, ele vai acabar com os conflitos, ele vai acabar com o problema político. As pessoas vão olhar e vão falar, nossa, esse é o cara, não é? E o problema religioso também. Porque o mundo vai correr, né? E eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, através do falso profeta, não é? Para que haja uma união entre as religiões. Então também não vai ter mais conflito religioso. E assim será o reinado deste anticristo. No próximo vídeo eu vou começar com esse gráfico aqui, que ele é bem interessante. E aqui está desde Gênesis até Apocalipse os principais pontos sobre o que eu falei aqui nos vídeos anteriores sobre escatologia. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida, se inscreva aqui no canal, deixe a sua opinião, o que é que você acha sobre esse tema. E só para finalizar, eu vejo muita gente aí tentando descobrir quem é o anticristo, é fulano, é não sei quem e tal. E olha, isso para nós pouco importa, a gente não tem que ficar se preocupando com isso, a gente tem que se preocupar com a nossa vida, com a nossa vida na presença de Deus, é isso que importa, porque nós não estamos esperando o anticristo, ele vai surgir, ele vai aparecer, mas nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja, que será algo glorioso, tá bom? Deus abençoe sua vida, um abraço.